Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, estou de volta hoje para falar sobre um assunto bem interessante, um assunto que eu gosto muito de falar, que é a gestão da transparência. A gente vai falar hoje sobre história, a gente também vai falar sobre valores e evolução tecnológica, tá? Nessa primeira aula vai ser bem curtinha, a gente vai tratar dos termos introdutórios e eu espero que vocês gostem bastante, dê o feedback, se inscreva no canal. E eu vou aproveitar a oportunidade aqui para falar sobre um projeto bem maior que a gente quer fazer no IMAP, que se chama IMAP Education ou IMAP Educação, como vocês queiram dizer. Obviamente ainda não temos uma plataforma, o tempo não foi suficiente para assim fazer, mas vocês terão mais novidades no futuro. E eu vou aproveitar para deixar aqui uma frase que eu gosto muito de Napoleão Hill, que ele diz que toda adversidade ela traz uma vantagem compatível e equivalente. Então é isso que a gente está fazendo agora. A gente está aproveitando esse período de quarentena para se capacitar, atualizar, né, nossa base de dados aqui e passar todas essas informações de forma gratuita para todos vocês, tá bom? Um abraço, não esqueça de dar o feedback e a gente vai se ver muito mais. Olá pessoal, agora sim. Infelizmente eu não vou conseguir fazer uma transmissão em que apareça ainda o meu rosto, né? E a tela. A gente está evoluindo nessa é a questão da evolução tecnológica, que é o último ponto da nossa abordagem aí da gestão da transparência. Só que a gente não vai, nós não vamos esperar, né, que todas esses avanços e a ferramenta ela esteja 100% concluída para a gente começar a passar informação para vocês. Vamos aproveitar esse período para a gente estudar, a gente focar aqui no nosso propósito, que é passar conhecimento para vocês de forma gratuita. A gente começa falando sobre esse tema, é um tema que eu sempre abordo nos cursos do IMAP, sempre que tenho a oportunidade, gosto muito de falar sobre ele. E para tratar sobre esse tema, eu acho imprescindível começar falando sobre supremacia constitucional. Quando a gente fala da Constituição de 88, eu particularmente sou um grande fã desse documento, a gente lembra de um conceito, e aí a gente vai falar de um conceito jurídico, mas muito superficialmente, que é a ideia da supremacia constitucional. E aí a gente pode lembrar lá da pirâmide de Hans Kelsen, né, que no livro dele, A Teoria Pura do Direito, ele consegue falar, ele fala com muita clareza sobre a supremacia formal da Constituição. Ou seja, todas as outras normas do ordenamento jurídico, ele precisa seguir aí os termos ditados, né, estabelecidos pela Constituição Federal. E aí eu trouxe 3 grandes princípios constitucionais que a gente aborda logo no início na escola, pelo menos no meu início do curso de gestão pública. Foram conceitos que eu já tratei logo de início. Foi sobre o LIMP, né? É uma regrinha aí, um macetezinho de concurso que fala sobre legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e aí afeta porque a gente vai focar nisso no restante do curso, e eficiência, tá? De forma bem rápida, bem objetiva, como é que a gente pode tratar sobre o princípio da legalidade? O princípio da legalidade basicamente é o cumprimento da lei, né? Então, é atenção e submissão às leis, respeitando os interesses coletivos acima dos interesses privados, ou seja, a administração pública não pode se furtar de atender o princípio da legalidade. Impessoalidade é aquela ideia de tratamento igualitário, né? Então, você vai dar o tratamento igual a todos, cidadãos, cidadãs, né? Atuar sem favoritismo e sem autopropaganda por parte dos servidores. Então, isso é um bom resumo aí do princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade, ele trata de princípios éticos, né?
e aí pode ser estabelecido por lei também, que é a preservação da ética e da moral em todas as ações por parte dos agentes públicos. O princípio da publicidade é o meu favorito e, basicamente, eu poderia colocar isso de forma objetiva, sobre a prestação de contas à população. Então, a gente prioriza a transparência, a prestação de contas e todas as ações que envolvem recursos públicos. O último princípio que a gente vai tratar é o princípio da eficiência, né? Se eu for também fazer esse resumo, é sobre uma boa gestão dos recursos e serviços públicos. Então, é executar serviços públicos com qualidade, respeitando o bom uso do orçamento, sem desperdício, tá certo? Então, a gente sempre, quando vai falar sobre transparência, a gente tem que dar uma geral aí sobre os princípios constitucionais e falar um pouquinho também sobre supremacia constitucional. E aí, a gente remete à condição de eficácia, porque eu vou focar em publicidade, aquela seta quis dizer isso aí, que a publicidade representa a condição de eficácia para todos os atos administrativos, marcando o início da produção dos seus efeitos externos, já que ninguém está obrigado a cumprir um ato administrativo se desconhece a sua existência. Então, a gente pode remeter também a outro conceito jurídico, né? E a gente pode falar sobre a administração pública, que só pode ser executado pelo poder público aquilo que está previsto na lei, né? O que está escrito, seja na Constituição, ou seja nas normas infraconstitucionais. Tá certo? Então, para que um ato administrativo tenha eficácia, necessariamente ele precisa cumprir o princípio da publicidade, ou seja, é uma condição de eficácia. E aí, eu sempre gosto de abordar e falar também sobre o artigo, na verdade, 5º da Constituição, mas é no capítulo que trata sobre os direitos e garantias fundamentais. E, como eu já falei anteriormente, eu sou fãzaço da Constituição Federal. Obviamente, ela é muito extensa, às vezes se apega em temas e assuntos que não precisariam ser abordados na Constituição, mas eu acho incrível quando a gente fala do caput dela, que ela fala lá: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Olha que coisa fantástica. Não é o que vocês estão lendo aí no slide que eu estou passando para vocês, mas eu gosto muito de falar sobre essa parte. Gosto também muito do artigo 3º, que ele fala que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ele fala no inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o 4 é promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Só essa parte aí já garante, já estabelece todo o elogio que eu faço a esse documento. A gente vale a pena também falar um pouco da história, né, de como essa Constituição ela foi promulgada na oportunidade. Vocês sabem que a Constituição ela é de 5 de outubro de 1988, e aí, né, o Brasil estava vivendo esse período de redemocratização. Na época, o presidente da Constituinte, né, Ulisses Guimarães, junto com o atual, na época, né, era o presidente da República, José Sarney, eles promulgaram a chamada Carta Magna, a Constituição Cidadã, que é um documento fantástico. Se você já
não leu, recomendo. E vamos voltar para o nosso tema, senão eu gosto muito de conversar, a gente acaba se perdendo. E eu quero falar sobre publicidade e pulei, depois de falar de artigo 3º, pulei para o artigo 5º, quero falar do inciso 33, que diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tá? Eu também acho importante a gente falar sobre isso, porque o número de denúncias e ações no âmbito do município tem crescido significativamente. A gente faz esse trabalho há muitos anos, vocês sabem que o IMAP tem 18 anos, e nos últimos 5 anos esse número de ações e apoio jurídico que a gente teve que dar aos municípios foi muito grande. Eu destaquei aí uma notícia e que fez uma correlação entre não uso da publicidade e sobrepreço. Pô, Diego, como assim? Como esse link foi feito? Foi feito de forma muito inteligente, né? Se você ler a denúncia, você vai ver que o documento diz que o fracionamento irregular ele induziu uma utilização predominante da modalidade convite, olha que bacana, mitigando assim a publicidade e transparência das licitações, o que afetou a economia das contratações. Obviamente estou sendo irônico falando sobre o bacana. A gente vai falar sobre as modalidades de licitação, e vamos falar sobre todas as práticas necessárias para que uma licitação ela seja feita da melhor forma. Aguardem, a gente vai falar sobre isso no curso de pregão, né? Que a gente vai fazer mais para frente. Gostaria também de fazer uma retrospectiva, falar sobre a transparência pública no Brasil. Vale a pena relembrar, a gente já falou um pouquinho da Constituição Federal, e aí a gente vai falar sobre essa linha do tempo. Depois da Constituição, eu já abordo aí, muito porque eu falo também e participo das palestras no curso de pregão presencial e nos cursos de licitação do IMAP. Então eu falo da 8666, a Lei de Licitações, que é de 21 de junho de 1993. Vou falar mais na frente do dispositivo que eu destaquei para falar sobre publicidade, para tratar sobre essa evolução da transparência, que basicamente, no meu entender, eu construí esse pensamento, que o princípio da publicidade ele evoluiu de forma significativa até a gente determinar que ele se chama agora, e aí de o que está falando, não tá. Eu acredito que pode estar até em algum lugar, mas é uma tese que eu acabei construindo. Ele não tem mais condição que a gente não o chame de princípio da transparência total. Publicidade hoje é um conceito muito mais amplo, né? Com acesso à internet, então, a gente não consegue se prender ao conceito antigo com prazos longos para disponibilização de arquivos e etc. Vamos falar sobre isso mais na frente. Agora vamos falar sobre 1998, sobre a Lei de Contas Públicas. Essa lei aí é de 16 de dezembro de 98. Ela criou a homepage na internet. Na época foi o TCU, Tribunal de Contas da União. Ele criou no sentido de divulgar dados e informações de prestação de contas dos municípios, e estendeu uma série de obrigações aos municípios. E todo mundo teve que criar aí sua homepage. Não sei se vocês ouviram aí, meu computador me falando a hora, mas não vamos parar por isso. A Lei Complementar número 100 de 2000, aí todo mundo já conhece, a gente conversou muito sobre isso. Ela saiu com a ideia de moralizar o uso do dinheiro público, importantíssimo
Nos últimos anos também teve um debate muito grande sobre essa lei, uma lei muito atual, por incrível que pareça. E a gente, em 2002, a gente vai falar sobre a Lei 10.520, que é a lei do pregão. Já digo para você, vou falar abordando um trecho, um inciso, uma coisa específica para constatar que a publicidade é necessária e a gente vai trabalhando nessa linha do tempo até chegar em 2011, que é a promulgação da Lei de Acesso à Informação, que é um marco incrível aqui no Brasil. Enfim, eu sou suspeito para falar sobre o tema. Em 2009, a gente vai falar sobre a Lei de 131, né? Eu coloquei aí receita e despesa, porque ela adicionou dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela é de 2000, e estabeleceu que a disponibilização dos atos lá na homepage, ele teria que ser em tempo real. Estabeleceu que no máximo 24 horas depois que qualquer receita ou despesa fosse executada, teria que estar no portal para que o cidadão fizesse o acompanhamento e controle social, que é imprescindível. E aí é um termo imprescindível para que a gente entenda um pouco mais sobre a Lei de Acesso à Informação. Pegando esses trechos, conforme prometido, eu retirei o artigo 63, fiz um recorte para mostrar para vocês que é permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Ou seja, em 93, o licitante já tinha o direito, muito antes que isso, né? A gente falou da Constituição, mas só abordando esse ponto específico, ele tem direito a ter acesso a todos os termos do contrato, de todo o processo licitatório, inclusive pode pedir cópia e só pode ser cobrado a ele um pagamento em relação aos materiais utilizados e o custo da impressão, tá? A gente vai para 98, eu destaquei o artigo 1, que fala da criação da homepage, né? E diz assim, que você tem que publicar algumas informações, dados e informações, tributos arrecadados, demonstrativos bimestrais, que é o RREO e RGF, né? Que é o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Transparência de recursos, desculpa, estou com transparência na cabeça, mas é transferência de recursos, balanços orçamentários anuais, resumos dos instrumentos de contrato e seus aditivos e as relações mensais de todas as compras. A Lei Complementar 101 de 2000, eu destaquei o artigo 48, que ele diz que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, às quais será dada ampla divulgação. Já comecei a destacar ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público. Estamos falando da internet, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio. O relatório resumido da execução orçamentária, o RRO, o RGF e as versões simplificadas desses documentos. Essa é a Lei de Responsabilidade Fiscal. 10.520, Lei de Pregão, artigo 4, inciso 1º. A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou não existindo. A gente está falando de 2002, mas a gente está quase em 2022. Não é verdade, a gente está em 2020. Mas não cabe mais, quase 20 anos depois, um ente federado ele não possuir seu próprio diário, né? Essa hipótese ela não existe mais e vocês vão entender por quê quando a gente começar a abordar os meandros, os detalhes da Lei de Acesso à Informação. Em jornal de circulação local e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação.
a Lei Complementar 131, que é aquela de receita e despesa que eu acabei de falar, é a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso ao público. Ou seja, arrematei a minha ideia que não é só o princípio da publicidade, é o princípio da transparência total dos atos públicos. E a gente vai dar um pequeno spoiler da nossa próxima aula, a gente vai adentrar o tema, maravilhoso tema da Lei de Acesso à Informação, mas hoje paramos por aqui. É um vídeo introdutório. Eu gostaria que você dessem os feedbacks de vocês, falaram o que achou, o volume, né? Se tem outro recurso que a gente poderia utilizar para contribuir para a aprendizagem de vocês. Lembrando sempre que estamos só engatinhando, iniciando esse projeto. Vocês vão ter uma área para que vocês possam fazer login e senha. A gente pensa em fazer algumas avaliações para a gente ter a opção de fornecer certificados, né? Então, o que vocês tiverem de ideias, de ferramentas, coisas que a gente pode usar, a gente quer fazer esse trabalho de forma colaborativa, tá? O IMAP tem esse objetivo de colaborar para o desenvolvimento institucional, e a gente quer fazer isso junto de vocês, servidores públicos, que são a razão do nosso existir, tá bom? Eu agradeço a todos, até a próxima aula, vou aguardar esses feedbacks e lembrando sempre, as inscrições para o Mutirão da Transparência Online, elas serão abertas no Instagram do IMAP, então acessem, sigam, @IMAP Instituto no Instagram, tá bom? Se inscreva no canal aí, porque já tem mais aulas. Grande abraço,